Bom dia, vamos orar? Senhor Jesus, nosso Divino Mestre, nosso amigo, nos encontramos mais uma vez, Senhor, aqui reunidos em vosso nome. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de trabalho, porque o estudo também é uma forma de trabalho, quando bem aplicado, e que nós possamos estar dispostos a aplicar todos os ensinos que estamos aprendendo aqui em nosso dia a dia, no trabalho, em casa, com nossos familiares, com nossos amigos, onde quer que estejamos, que possamos despertar para a necessidade da reforma íntima, da melhora de nós mesmos, para que possamos também auxiliar os outros. Pedimos por todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares e por todos os que estão passando por sofrimentos, por dificuldades nesse momento, que possam receber o amparo dos bons espíritos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nosso estudo será do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. É o item 9, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? São anotações de Lucas. Jesus, em nenhum momento, quer nos dizer que nós não precisamos cuidar do nosso corpo. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item, dentro de um capítulo, dedicado justamente a esse tema. A importância de cuidar do corpo que Deus nos emprestou. Então, nós precisamos lavar as mãos antes das refeições. É uma maneira, cientificamente comprovada de se evitar uma série de doenças, uma série de dificuldades em nossa saúde. Então, Jesus não estava condenando aqui, nesse item, a lavagem das mãos para se alimentar. É que Jesus, ele sempre se aproveitou de todas as oportunidades da vida para ensinar algo. Ele sabia do valor da sua missão e que ele deveria aproveitar cada segundo dela. Então ele sempre estava ensinando em todas as situações. E aquele momento não foi diferente. Ele percebeu ali uma oportunidade, uma necessidade de nos ensinar algo muito valioso, que é o cuidado com o nosso espírito. Nós cuidamos do nosso corpo, estamos muito preocupados com a higiene, muito preocupados até mesmo com a nossa aparência. E nós estamos dando essa mesma importância para o nosso espírito. Tem também uma outra questão. Quantas vezes nós não agimos para passar uma imagem exterior de que somos pessoas boas, quando em nosso interior nós cultivamos sentimentos tão infelizes ainda? Quantas vezes nós agimos de uma maneira quando estamos no centro espírita,
próximo de pessoas queridas que estão também tentando aprender um pouco do Evangelho, mas quando estamos em casa com nossos familiares ou quando estamos sozinhos, fazemos coisas que nós sentiríamos vergonha de fazer perto de mais pessoas. Então nós precisamos cuidar do nosso interior, de não apenas passar uma imagem exterior que não é verdadeira. Na semana passada, em relação ao estudo do Evangelho e do livro Os Mensageiros, o Brínio continuou nos contando um pouco sobre a experiência que André Luiz teve no Centro de Mensageiros, aquela instituição de nosso lar, dentro do Ministério da Comunicação, onde os espíritos, principalmente os que haviam fracassado em missões como a mediunidade, como a doutrinação de pessoas, levar o Evangelho a outras pessoas, haviam fracassado. E ali era um grande local de estudo e aprendizado para que todos esses espíritos pudessem refazer o seu caminho, e construir uma nova missão para reparar os seus atos. Então ele estava ali aprendendo com a situação, com a experiência de vários espíritos que estavam expondo as suas vivências, não apenas para satisfazer a curiosidade de quem estava escutando, mas sim para aprendizado, para que todos pudessem refletir nas ações que eles iriam tomar dali para frente. E nós conhecemos um pouco o caso do Joel, que foi trazido pelo Brínio. E após esse momento de conversa, André Luiz ele se sentia muito satisfeito com tanto aprendizado, porque todas aquelas histórias estavam trazendo grandes reflexões a ele. Então ele pergunta para Vicente, seu amigo que estava acompanhando, se ele não poderia conhecer agora o caso de um doutrinador, porque ele havia conhecido casos de médiuns que haviam falido em suas missões, mas não havia ainda tido a oportunidade de conhecer a situação de um doutrinador, de uma pessoa que tem a missão de levar o Evangelho a outras pessoas. E Vicente diz que ele tinha um amigo de alguns meses ali daquele local, que é o Belarmino Ferreira, e que ele iria apresentar a André Luiz. Então eles chegam até Belarmino e Vicente apresenta André Luiz e diz que ele gostaria de conhecer um pouco sobre a história dele. E tudo é esclarecido, André Luiz deixa claro que o objetivo era o aprendizado, não era para fazê-lo sofrer com aquelas lembranças. E Belarmino sabia disso, ele já estava acostumado com aquele trabalho de diálogo que eles estavam fazendo naquele momento. Então ele conta que havia sido um doutrinador e ressalta já de início a importância de que uma pessoa que está com essa missão, de que ela tenha a humildade, porque quando nós estamos responsáveis por levar uma informação a tantas pessoas, se nós não estivermos cultivando a humildade, nós podemos nos achar muito mais do que nós somos e podemos nos perder naquele caminho, que poderia gerar tantos frutos bons. E que foi o caso dele, ele havia se perdido. Então ele conta que ele saiu de nosso lar muito preparado, instruído para aquela missão de ser um doutrinador, de levar o Evangelho a tantos irmãos, e veio juntamente com ele a Elisa, que seria sua companheira. Eles realmente se casam, têm uma vida juntos, os dois trabalhariam juntos, ela dando o suporte para ele, e aí ele conta que havia sido feito um trabalho entre várias colônias, além de nosso lar, para que auxiliassem espíritos que nasceriam com a missão da mediunidade ostensiva. Ou seja, eles precisavam de espíritos que orientassem esses irmãos que também iriam nascer, para que eles cumprissem bem a sua missão. E o Belarmino diz que, apesar das suas dificuldades e dos seus débitos no passado, ele foi escolhido para essa missão e foi muito feliz.
Então ele teve uma vida muito tranquila, né? Já no início, os pais sempre orientaram ele aos ensinamentos espíritas, ele sempre esteve presente no centro espírita, nos trabalhos. Então todo um preparo havia sido feito para aquela missão que ele iria desempenhar. E 8 médiuns eram colaboradores dele, eles auxiliavam muito no seu trabalho. Mas o que acontece? Nos seus estudos ali, né, para orientar aquele grupo de médiuns, ele passa a se interessar apenas pela parte científica da mediunidade. E aí nós damos uma pausa para falar o seguinte: é muito importante o estudo científico da mediunidade. Allan Kardec fez isso. É importante nós entendermos todo o processo, mas nós não podemos colocar essa parte acima da missão religiosa, espiritual da mediunidade, de auxílio àqueles que sofrem. E foi o que ele não fez, o Bellarmino. Ele passou a ser muito exigente com aqueles colaboradores e ele queria resultados científicos da mediunidade deles e passou a exigir cada vez mais. E é claro, os resultados que ele queria não estavam vindo, porque a mediunidade, ela é uma porta, né? Um acesso mais próximo com o plano espiritual, mas nós precisamos estar equilibrados e preparados para o trabalho, para que os espíritos bons nos procurem. Não é o contrário, não somos nós que vamos ficar forçando essa comunicação. Então isso precisa ficar muito claro quando é um médium sério. Então o que acontece? Ele passou a se perder cada vez mais naqueles seus estudos, e inclusive se envolveu com outros companheiros também infelizes, né, e que ignoravam esses valores, e passaram inclusive a lucrar com estudos científicos relacionados à mediunidade. E a sua esposa, né, num certo momento, chama a sua atenção para que ele se voltasse à religião, ao evangelho. E ele inclusive debocha. Ele considerava o evangelho algo ultrapassado. Então nós imaginamos, né, como a sua vida terminou em desequilíbrio. Apesar de ter sido uma pessoa com grandes conquistas financeiras, ele desencarnou com muitas posses materiais. Ele estava muito doente do corpo e da alma e passou por um processo de desequilíbrio. Agora estava ali aprendendo. E André Luiz diz o quanto de aprendizado ele estava colhendo, né? Agradece aquele seu depoimento. E o Bellarmino diz que já faziam 3 anos que diariamente ele visitava o centro de mensageiros onde eles estavam, para que ele pudesse aprender realmente a sua missão, né? Como ela precisava acontecer. E um outro companheiro, o Monteiro, que estava ali também participando daquela conversa, também resolve contar um pouco da sua história. E ele conta que também havia partido de nosso lar com a missão de levar o evangelho aos irmãos sofredores, principalmente a espíritos sofredores, em reuniões mediúnicas, e recebeu um grande apoio também para a sua missão, inclusive da sua mãe, que estava muito orgulhosa da missão que ele iria desempenhar ali na vida. Então ele passou a ser responsável, né, durante sua vida por médiuns de efeitos físicos, e isso também passou a corromper, né, a sua missão. Ele participava de 4 reuniões por semana de auxílio a espíritos sofredores. Ele tinha na ponta da língua o que ele precisava falar para consolá-los, para auxiliá-los. Ele estudava, sim. Só que ele estudava os textos religiosos, né? Ele fazia os seus estudos com o objetivo, às vezes, até de humilhar aqueles espíritos. Então, a intenção dele, ela não era tão pura assim. Ele conseguiu, sim, o livro cita, auxiliar a muitos. Mas ele sabia, né, no seu interior, quais eram as suas intenções e aquilo que estava em defasagem naquele seu modo de trabalho. Então ele passou a auxiliar os outros e esqueceu de si mesmo, esqueceu de se preocupar com a sua melhora.
despreocupado demais com a melhora dos outros, que é importante, desde que nós também olhemos para nós mesmos. E com o tempo ele passou a ser cada vez mais impaciente, nervoso. Ele se irritava com pessoas que faziam barulho perto dele. Citam que até mesmo crianças que brincavam na rua, ele abria as janelas e gritava. Então ele estava entrando em desequilíbrio e completamente impaciente. E assim foi conduzindo, né, a sua vida até que desencarnou em completo desequilíbrio. Até o livro cita que ele era como um louco no hospício. Ele estava realmente totalmente desequilibrado. E quando ele se vê no plano espiritual, ele está cercado por muitos espíritos que zombavam dele, inclusive repetindo frases que ele usava nas reuniões, orientando a ser mais paciente, a perdoar, que ele mesmo não havia feito isso. Então aqueles espíritos que eram orientados por ele e que ainda não haviam encontrado o caminho do bem, estavam zombando, se utilizando das mesmas falas que ele utilizava. Ele em vão tentou se libertar naquele primeiro momento daquela situação. Ele diz que passou muito tempo naquela situação, até que foi socorrido pelos amigos espirituais. Ele diz que em todo momento a sua mente queria que ele pedisse ajuda e orasse, mas que as suas dificuldades espirituais faziam com que ele estivesse cada vez mais preso às suas tendências negativas. Então ele sabia da situação que estava passando, sabia como sair daquilo, mas não tinha forças. Precisou de muito tempo para isso. Quando ele recebeu o auxílio, ele estava completamente revoltado. E quando chegou em nosso lar, ele questionava muito o porquê daquele sofrimento nas zonas mais inferiores. Se ele havia sido alguém que ajudou tanta gente, e ele não se conformava, apesar da orientação dos amigos espirituais. Então ele chegou ao ponto de pedir uma audiência com a ministra veneranda para pedir satisfações por aquele sofrimento que ele havia passado, que ele considerava completamente injusto. A ministra, né, sabia o quanto aquilo não era coerente, ela não marcou a audiência, mas um dia ela foi pessoalmente visitá-lo. E ele questiona, ele fala por um bom tempo, reclama da situação, ela pacientemente escuta, e quando ele termina, ela fala o seguinte: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto aos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. E aquilo foi um banho de água fria para ele. Ele entendeu imediatamente, né, o contexto da sua fala, porque no fundo ele sabia dos seus erros, e diz que a partir daquele momento passou a trabalhar por uma grande mudança em seu espírito. A continuação, né, dessa história vocês irão acompanhar na semana que vem com o Brino. Mais uma vez nós agradecemos a atenção de todos e que todos tenhamos uma ótima semana.